Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem o feriado. A semana passada vocês tiveram uma canja, né? Não teve tarefa, porque não teve matéria, porque teve feriado dentro da quarentena. Então vamos lá, né? Continuação do nosso capítulo, certo? Capítulo 5 da apostila azul. O capítulo 5 é Urbanização, Industrialização e Infraestrutura. Agora nós vamos falar de indústrias, certo? Pessoal, a indústria é o setor secundário. Vocês já sabem que o setor primário é agricultura, pecuária e extrativismo. Pecuária é criação de animais, né? Extrativismo é tirar da natureza. Pode ser animais, minerais, vegetais, cacau, como é que fala? Borracha pela seringueira, né? Extração de látex, açaí, guaraná da Amazônia, né? Então, o primeiro setor da economia, a primeira coisa que o homem fez foi extrativismo, depois aprendeu a criar animais e aprendeu a agricultura. Aí o setor secundário da economia é o setor das indústrias que nós vamos falar agora. E o terciário é o setor de prestação de serviços, né? O médico, o bombeiro, o professor, o comerciante, certo? Setor terciário. As indústrias são muito importantes para os países. Os países que não têm indústrias bem sólidas, bem estruturadas, eles sofrem um pouco. Aliás, eles sofrem bastante, porque eles ficam à mercê de outros países. Então, tem países na África, até hoje, que não fizeram assim as suas revoluções industriais, não diversificaram o seu. Aliás, nem criaram direito, né, o seu parque industrial. Aí fica complicado. Imagina assim: ai, eu quero carro, dependo de indústria de importação. Ah, eu preciso de TV, tenho que importar. Ah, computador, tem que importar. Aparelho de telefone, tem que importar. Aparelho de celular, tem que importar. Preciso de, sei lá, mudar um pouco de setor. Preciso viajar, tem que importar. Preciso de óculos, tem que importar. Entendeu? É complicado. É difícil um país que não tenha uma indústria. Todos têm. É que alguns têm mais indústrias, o setor ele já depende menos do mundo externo. E outros países têm só alguns, tipo, eu tenho ali coisas mais simples, sabe? Eu tenho ali uma fábrica de tijolo, de telha. Eu tenho ali uma madeireira que faz, né, o que eu preciso aí na madeira. Eu tenho fábrica de roupa, tal. Tem aqui mulher nessa região que faz, sei lá, renda, crochê, mas não tem assim indústrias de tecnologia. Isso é ruim, porque o país acaba dependendo do mercado externo, né? Certo? Então, o setor secundário da economia é o setor que vai pegar a matéria-prima, tenha sido ela plantada, criada ou extraída da natureza, petróleo, né? E vai transformar essa matéria-prima em uma mercadoria. Esse é o setor secundário. Então vamos lá. As indústrias, elas têm uma classificação. Porque eu tenho desde metalúrgica, siderúrgica, que é uma indústria pesada, né? Até indústria, sei lá, de fábrica de caneta, de alicatinho, certo? Fábrica de adoçante. Então, vamos lá. A indústria base, a indústria básica
Sem ela, nenhuma outra indústria existe. Por exemplo, fica fácil de entender. Eu tenho uma fábrica de travesseiros. A minha fábrica de travesseiro tem uma máquina enorme lá que prensa, outra que fica enchendo de floquinho, de sei lá o que, de pelo de ganso, meu travesseiro. A minha fábrica de travesseiro tem máquina. Eu fabrico essa máquina? Eu compro a máquina de encher travesseiro, de estofar travesseiro, tô criando, tá? De uma outra fábrica. Da fábrica de máquina de travesseiro. Ou da fábrica de máquina de qualquer coisa. Essa fábrica de máquina de travesseiro, ela vai lá na natureza, tira o minério de ferro, produz chapa de alumínio e de ferro, prensa para fazer a máquina. Ela compra de uma outra fábrica, de uma outra indústria, a chapa de ferro, a chapa de alumínio, sei lá, a viga de madeira que ela já cortada, que ela precisa para ela montar, prensar e produzir a máquina de travesseiro, para máquina de travesseiro e para fábrica que faz travesseiro. Eu falei de 3 tipos de indústrias aqui, pessoal. Então, a indústria básica é a que transforma a matéria-prima em produtos que servirão de base para outras indústrias. Quer outro exemplo? Fábrica de carro. Montadora de carro. Indústria de bens de consumo, né? Indústria leve, que é o que a gente consome. É a última indústria. Carro. Montadora de carro. Por um acaso, a fábrica de carro, ela mesma vai lá, derrete o ferro, mistura com outra coisa, faz alumínio, faz metais de liga leve para fazer porta de carro. Não. Né? Então, quem que faz isso? A indústria base. A indústria base ela é a indústria pesada, siderúrgica, metalúrgica, por exemplo. Elas fazem produtos que servem para outras indústrias. É a básica. Quem desenvolveu muito essa indústria aqui no Brasil foi o Getúlio Vargas, viu? Pode perguntar aí pro professor Lucas, tá bom? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Essas indústrias a gente não vê no nosso dia a dia, mas elas são bem importantes. Elas são a base de todas as outras. Aí depois vem as intermediárias, o bens de capital. Elas produzem os equipamentos, máquinas e materiais que serão utilizados por outras indústrias. Mas essa é do meio, a indústria intermediária, porque ela teve que comprar a chapa lá de ferro da indústria base. Então ela está no meio, intermediária. Ela que produz a máquina que vai produzir alguma coisa que a outra indústria ela faz. Eu tenho uma fábrica de óculos. Tem uma máquina lá que fica entortando a perninha, sei lá. A máquina que entorta a perninha não é a fábrica de óculos que fez. É a indústria intermediária. E a indústria intermediária comprou a chapa para ela fazer a máquina que entorta óculos, entendeu? Então, a intermediária ela produz equipamentos e máquinas e materiais que são utilizados para outras indústrias. A base pega a matéria-prima e transforma para outra indústria. Essa outra indústria pega essa matéria-prima transformada e faz a máquina que a outra indústria vai usar. Agora a gente vai para a terceira. A indústria leve, ou bens de consumo. Essa é a mais comum da gente ver. Por quê? E é essa que a gente está mais ligada, porque é exatamente a indústria leve que vai produzir o que a gente consome, né? Certo? Então, a indústria leve, ela produz bens finais da cadeia produtiva, são produtos que nós consumimos. Por exemplo, carros, eletrodomésticos, alimentos, medicamentos, certo?
As indústrias leves ou de bens de consumo, elas podem ser de produtos duráveis ou não duráveis. Eletrodomésticos e carros são duráveis, duram um tempo, né? Já alimentos e medicamentos consomem na hora, já vai consumindo. Então, são não duráveis. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. A indústria base, indústria intermediária e indústria leve. Beleza? Outra coisa. O boom da nossa industrialização, a ampliação do nosso setor industrial, a gente tinha indústria antes, mas eram umas indústrias mais simples. Mas a indústria pegou mesmo no Brasil em 1930. Antes a gente importava tudo, inclusive a burguesia fazia cada coisa. O Brasil teve um ano que importou patins de gelo. Por quê? Porque europeu esquiava. Entendeu? Tava na moda esquiar. Aqui não tem neve, não tem gelo, mas nós importamos. A gente importava tudo, pessoal. Praticamente tudo que a gente produzia aqui era nosso alimento, a nossa roupa e algumas coisas da construção civil, tijolo. Tinha a fábrica de olaria, né? Que produz cerâmica, essas coisas, vasos, isso aí tinha. Mas o restante a gente importava tudo. Com a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, aconteceu a grande quebra mundial decorrente da quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Tipo, a economia do mundo quebrou. Será que o coronavírus vai fazer isso? Vai chegar a esse ponto? Muita gente tá com dificuldade aí, afetou muito o setor, né? E na quebra de 29, a grande crise, afetou a economia do mundo. E o Brasil vivia de exportar café. Agora, você tá lá, não sei aonde, nos Estados Unidos, em crise, a última coisa que você vai querer comprar é café importado do Brasil. Né? Você vai comprar outras coisas que são mais importantes. Então, com a quebra da Bolsa de Nova York, a crise da importação e exportação no mundo, o Brasil teve que se virar. Aí o nosso modelo de industrialização, grava isso na cabeça, se chama substituição de importações. Nós substituímos o que antes a gente importava, o que antes a gente comprava de fora e passou a produzir aqui. Nós substituímos importações por produtos nacionais fabricados aqui. Então, a maior parte da nossa indústria, quando ela fabrica alguma coisa, não é para exportar. Claro que a gente tem indústria exportadora, mas a maioria para consumo no mercado interno. As montadoras de carros brasileiras, por exemplo, poucas unidades produzem alguns carros que são exportados para a Argentina. A maioria dos carros montados no Brasil são para o mercado consumidor brasileiro. Se você pegar, por exemplo, um Corolla montado no Brasil, é diferente de um Corolla montado nos Estados Unidos. O nosso Corolla, ele tem mais peças de plástico, tem mais produtos aí não tão aquelas coisas, sabe? E, por exemplo, o Gol Bolinha, Fiat Uno, são carros desenvolvidos para o mercado brasileiro, carros mais baratos, com menos durabilidade. É diferente do mercado europeu. Eles também têm os carros pequenos agora, né? Por exemplo, essa coisa de carro grande, SUV, é da cultura dos Estados Unidos. Cinquecento, carro pequenininho, carro... Eu esqueci o nome do outro pequenininho fabricado para lá. São carros com outra tecnologia. Você pega um Audi, né, que veio de lá, é outra, né? É outro padrão de consumo. Mas nós substituímos importações. O que nós importávamos, nós passamos a fabricar aqui. Tudo, claro que não, a gente continua importando muita coisa. É diferente de uma indústria que se chama plataformas de exportação, ó. Coloquei de vermelho. É o oposto. Plataformas de exportação são países que geraram as suas indústrias prontas para competir no mercado externo. Os tigres asiáticos
calma, só um nome, tá? Vocês ainda vão vê-los. Mas Singapura, Malásia, Indonésia, Taiwan, Hong Kong, são países que fizeram as suas revoluções industriais com capital externo, investimento principalmente dos Estados Unidos, e são países que produzem para competir no mercado internacional. O Japão não é um tigre asiático, mas ele tem muita plataforma de exportação, Estados Unidos, Europa, com as multinacionais, né? São produtos competitivos no mercado externo. Agora, se o Brasil for querer competir alguns produtos fabricados aqui no mercado externo, não obedece o padrão de consumo deles, né? Nós substituímos importações. O que é isso? A nossa indústria surgiu para produzir para o mercado interno, para ser consumido aqui, beleza? A produção industrial está concentrada nas grandes cidades. O maior polo industrial do Brasil é na região metropolitana de São Paulo, seguida da região metropolitana do Rio de Janeiro. E se vocês olharem o mapa aqui da apostila da página 31, ó, quanto maior o círculo verde, mais indústrias eu tenho, tá vendo? Então, nós temos aqui também um parque industrial bom na região de Curitiba, Florianópolis. Tem a Zona Franca de Manaus aqui, que tem uma certa produção. O que é uma Zona Franca? A prefeitura e o governo lá do estado, do Amazonas, disseram o seguinte: venham produzir aqui indústrias na floresta. É longe, mas vale a pena. Nós vamos isentar vocês de impostos até 2075. Acho que é isso. Até o ano de 2075 ou 2076. Que é isso? Você pode produzir, ó, que não vai pagar imposto. Muitas indústrias foram para lá. Foi uma forma de desenvolver a região, né, isolada aí, que tem um problema para chegar até lá devido à floresta. Ainda bem, né, que tem esse problema, porque senão que ainda tem alguma floresta lá, né, que não passou a boiada inteira até lá, né. Mas assim, foi uma tentativa de desenvolvimento econômico aí da região. Deu certo, de certa forma, sim. A gente tem a região de Goiânia, Brasília, as capitais em si, né, do Nordeste, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, são lugares aí que têm suas indústrias, mas a parte Sudeste e Sul são as que concentram a maior parte da indústria no Brasil. Se vocês forem ver, o Sudeste tem mais da metade das indústrias do país, ó. 51% das indústrias do país estão aqui no Sudeste, seguidos da região Sul, com 22%, 15,4% no Nordeste, região Centro-Oeste depois e, por último, a região Norte, tá? Se a gente pensar em agricultura, pecuária, extrativismo, setor primário, depois pensar setor secundário, indústria, depois pensar setor terciário, prestação de serviços, a indústria ocupa quase 1/4 do PIB nacional, do Produto Interno Bruto, PIB, 19%. 1/4 seria 25%, mas 19 tá quase no 20, né? Certo? Mas só que não cresceu, viu? Tanto assim, porque esse dado de 19% é de 2015. De 2015 para 2020, nós tivemos aí crises. Então, esses 19% diminuíram, eu acredito. E agora, com o coronavírus, eu moro pertinho da Tilibra aqui. Os carros, inclusive, estacionam no terreno do lado da minha casa. Pessoal, já vai fazer, sei lá, 3 semanas que a Tilibra tem só 30 funcionários trabalhando. Não escutei que os outros funcionários foram dispensados, demitidos. Mas eles estão dispensados de vir trabalhar. Não sei como que foi o acordo, se teve acordo. Crise do corona, né? Eles já estavam produzindo para o ano que vem, mas já terminaram. E aí, vai produzir para 2022? É loucura, né? Então, o setor aí das indústrias, todos os setores com a crise, né? Alguns setores
chave, não. Alguns setores cresceram. Tipo, setor de produtos hospitalares, né? Aquela máscara de proteção. Determinados setores cresceram, mas muitos encolheram. Mas cerca de mais ou menos 19% do PIB, do dinheiro do Brasil, vem das indústrias. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 houve uma queda de 8,4% na produção. É muita coisa. Muita crise no setor, né? Quase 10%. Certo? De todo mundo que trabalha, o que está na idade economicamente ativa, população economicamente ativa, PEA. Todo mundo que está na PEA, todo mundo que está em idade de trabalhar, cerca de 14% das pessoas trabalham nas indústrias, tá bom? A maior parte das pessoas trabalham no setor terciário, tá bom? Prestação de serviços. E outra pequena parte lá na agricultura, que foi mecanizada, grande parte, né? Então, a mão de obra no campo diminuiu. A indústria tem 14% e o restante está no setor terciário. A indústria sempre causa impactos ambientais, porque ela mexe com matéria-prima, né? Seja por lei ou por atitude própria, por voluntariedade, as indústrias estão tentando se readequar, aprender a produzir de uma forma diferente, sem poluir tantos rios, sem jogar detritos diretamente nos rios, através da reciclagem. Tem indústrias só de reciclagem. Por exemplo, outro dia eu vi naqueles Cidades e Soluções da Globo News, um japonês que ele recicla aerosol. Sensacional. Que era azar, professora? Quando você usa o desodorante spray, né? Aquilo lá é um aerosol, aquele sprayzinho. Então, assim, surgiram indústrias que tem indústrias de recicláveis, né? Tem bastante já. Então, são indústrias, mas além dessas indústrias que reciclam, que fazem, também as indústrias que já existiam estão tentando causar menos impactos ambientais através da redução do consumo de energia ou instalação de painéis solares, que é uma forma de energia renovável, né? Ou a construção de prédios sustentáveis, condições de trabalho mais justas para os seus trabalhadores. Depois da reforma trabalhista, não sei não, mais tratamento mais adequado aos animais, tem a questão da ética animal, né? A Europa bate muito nisso. Teve gente que parou de consumir McDonald's porque ele comprava de fazendas que criavam os animais de uma maneira indigna. E tem um debate filosófico sobre isso que diz: se é forma de vida, merece o mínimo de respeito. Tem porca que nunca andou. Ela nasceu da mãe porquinha e já ficou confinada para ficar gorda, para servir de carne, ou para já engravidar e produzir mais porquinho, que vai servir de carne. A porca, eu vi isso, quando eu vi, comecei a chorar. Eu choro, viu, com animais. Ela tava dentro parecia uma gaiola mesmo, sabe? Ela ficava ali deitada, se alimentando o dia inteiro. Eles davam uma hiperalimentação e a porca nunca andou. E aí? Qual que é a dignidade dessa forma de vida? Tudo bem, até esses filósofos falam criar animais para consumo humano, mas que se dê um mínimo de dignidade para a curta vida que eles vão ter, né? Meio complicado. Então, e tem a questão da reciclagem também, né? Que é uma forma inteligente aí de causar menos impactos ambientais. A localização espacial das indústrias. Isso é fácil. Se vocês olharem no mapa da página 31, a gente já falou um pouco disso. As indústrias são concentradas. O que aconteceu em 1930? A queda da bolsa, crise mundial econômica, queda nas exportações brasileiras. O Brasil teve que desenvolver essa indústria. Eu já falei que o Brasil era um grande exportador de café, e esse café era cultivado e plantado principalmente aqui na nossa região. Então, era aqui que estava a bufunfa, a maior parte da população.
a maior parte e dos consumidores. Então, aqui nessa região de São Paulo que começou a industrialização em 1930, a industrialização mais forte, porque era que concentrava a produção de café. Quando você tem uma fazenda que produz café para exportação, você tem que pegar esse café, pôr num caminhão ou no trem, no navio menos, mas e transportar até o porto. Então aqui também já existia uma infraestrutura de transporte, né, por exemplo, melhor do que no restante do país. E aí a indústria aproveitou aquela estrada e ficou ali perto para ela também conseguir escoar o produto dela. Então, o principal destino das indústrias em 1930 no Brasil foi o estado de São Paulo e depois, consequentemente, a região sudeste. As siderúrgicas no Rio de Janeiro, que tem bastante, elas se concentraram ali porque Minas é um grande produtor aí de minerais metálicos. Professora, eu não sabia. Sabia sim, só que você não tinha prestado atenção. Lembra quando estouraram as barragens da Vale do Rio Doce em Minas? Que deu aquele escândalo que matou um monte de gente? Aquilo lá é extrativismo desses minerais metálicos, né? Então é dali que sai, tão perto, ali na região do Rio de Janeiro, tem muitas indústrias de minerais metálicos, siderúrgicas, certo? Quando uma indústria vai escolher onde ela vai se instalar, ela leva em consideração os transportes, a infraestrutura que tem na região, se tem gente para trabalhar nela, se tem gente em mercado consumidor. O mercado consumidor até que é menos, porque você pode transportar, né? Mas tem o custo desse transporte que é levado em consideração. Por quê? Por exemplo, produto perecível, alface. As alfaces, não é indústria, tá? Mas só para você, é agricultura, mas só para vocês saberem. Se eu pego e faço as minhas fazendas de alface só lá no estado do Mato Grosso do Sul, imagina, para essa alface chegar bonitinha aqui, eu tenho que ir por dentro de um caminhão refrigerado. Porque se eu for transportar alface igual eu transporto soja, vai chegar tudo cozido aqui. Vai ficar caro. A alface vai custar muito caro. Então, a alface é produzida pelos pequenos produtores da região das cidades. Porque já está ali pertinho, é mais fácil de transportar. Aqui na minha casa mesmo, toda quinta-feira, quinta não, desculpa, toda quarta-feira passa um cara que é um pequeno produtor. Ele abre o capô do carro dele, tem um monte de alface, tem couve, tem agrião, rúcula, que ele produz. E ele vem aqui na cidade vender. Então, assim, eu tenho que prestar atenção no que eu estou produzindo. Não dá para eu ir lá para a Zona Franca de Manaus, produzir caqui e mandar para cá, né? Então, a indústria leva em consideração o que ela está produzindo, a infraestrutura de transporte, mão de obra, mercado consumidor, se ela, o acesso dela à matéria-prima e os incentivos governamentais. No caso da Zona Franca de Manaus, foi cortar os impostos, né? Bom, sobre infraestrutura, mudamos agora, ó. Deixa eu só mostrar. Infraestrutura, tá bom? Começa aqui. Infraestrutura é muito importante. Não adianta você ter um país que não tenha energia elétrica, não tenha estradas, não tenha meios de comunicação, de telefonia. Tudo isso é infraestrutura. São elementos e instalações base, né? São recursos tecnológicos e econômicos que um país tem que ter para ter minimamente alguma coisa, né? Até 1990, a infraestrutura do Brasil, quem desenvolvia era o governo, o Estado. Tipo a Petrobras, a Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada em parte, ainda tem capital do Estado, mas era só do Estado. Os meios de comunicação eram basicamente do Estado, era a Telesp, né? Então, até 1990, depois aconteceram as privatizações e aconteceram muitas PPPs, parcerias público-privadas. O Estado faz parceria, por exemplo, no setor de telefonia. Mas no setor de transporte, o governo não dava conta de cuidar de todas as estradas. Ele fez concessões.
Ele deixou as concessionárias cuidar das estradas. Daí vem esse monte de pedágio aí que a gente conhece, né? Não sou contra concessionárias, eu sou contra o preço do pedágio, né? Mas assim, a gente tem as Centrovias, a Via Rondon aqui na nossa região, que são empresas que administram essas estradas. Então, uma dos setores aí de infraestrutura é o transporte. Tem a energia, né? O transporte no Brasil, o principal meio de transporte é o transporte rodoviário. Tanto que aconteceu a greve dos caminhoneiros pouco tempo atrás, o país virou um caos, o preço da gasolina e do álcool foi lá em cima, né? O Brasil depende do transporte rodoviário, mas existe também o transporte ferroviário, aquaviário e terrestre. O ferroviário e o aquaviário é o mais barato. Você coloca em um container de navio quantos caminhões, a carga de quantos caminhões ali dentro. Além de que você pode aproveitar o fluxo do rio no transporte, você queima 1 litro de diesel, você transporta muito mais dentro do navio do que um caminhão, por exemplo. Então, o transporte ferroviário e aquaviário tinha que ter sido mais desenvolvido nesse país. Se você pegar os Estados Unidos, que é um grande produtor também, eles têm esses setores bem desenvolvidos. Aqui, que o Brasil teve em Bauru, o maior entroncamento rodoferroviário da América do Sul, tá morto, né? O que é entroncamento rodoferroviário? Encontro de rodovias e ferrovias. O maior encontro de ferrovias e rodovias era aqui em Bauru. Tinha trem que saía de Bauru e ia para Bolívia. Tinha gente que saía para passear aqui na região de trem. Pergunta para os avós de vocês. Só que o setor ferroviário não pegou direito no Brasil, o aquaviário também não. Aquaviário tem algumas restrições, não é em todo o rio que você consegue passar navio, né? O rio não pode ser raso, não pode ser pedregoso de cachoeira, tem que ter um volume bom de água. Aqui perto nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, que tem a Eclusa da Barra, né, que é um elevador de navios, mas não é em todo lugar. O livro de vocês traz 2 mapas, ó. Esses rios que estão contornados de cor mais escura, eles são rios de hidrovia. Aí tem uns risquinhos pretos, não dá pra ver aqui no vídeo, que são as ferrovias. E aqui do lado, esses vermelhinhos são as estradas pavimentadas, certo? Bom, o transporte rodoviário é o mais utilizado no país, ele é mais caro para longas distâncias e podem acontecer os acidentes fatais. Tanto que o governo em feriado, né, lança aí as campanhas para tentar diminuir o uso do cinto, né, conscientização das pessoas. Não pode dirigir bêbado. O aquaviário, ele transporta 15% das cargas do Brasil. Ele é mais barato, ele tem um menor custo para operar, ele gasta menos energia, ele movimenta mais cargas, mas ele ainda tem que ser mais desenvolvido no Brasil. O aéreo é mais caro ainda, mas ele vem crescendo principalmente para passageiros do que para cargas. A nossa carga mesmo, teve até o seriado, né, o Carga Pesada do Bino e Pedro e Bino, né, os caminhoneiros. A nossa carga é transportada principalmente nas rodovias. Energia. Quando a gente pensa em energia, a gente pensa em energia elétrica, certo? Mas não é só isso. A energia, a forma como ela é produzida, o quanto que custou para você produzir aquela energia, ela vai influenciar no preço final do produto. Se a energia for mais barata, o produto vai ser mais barato e vai ser mais acessível para as pessoas e vai ter maior competitividade, melhor preço, né, no mercado internacional. 62%, mais da metade da nossa energia vem das hidrelétricas. Nós temos também o gás natural, as termoelétricas que usam carvão mineral, nós temos os derivados de petróleo
E a energia nuclear, que usa urânio. Gás natural, urânio, petróleo, carvão, não são fontes de energia renováveis. Demoram muitos anos, milhões de anos. Não dá pra gente esperar a natureza renovar o petróleo e o carvão que tem nela, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a usina de Angra 1, Angra 2, Angra 3. É a usina de Almirante Álvaro Alberto. É uma energia muito perigosa. Quando acontece desastre nuclear, é coisa assim de ter que acabar com uma cidade inteira. Dá câncer, é uma energia complicada, né? É a mais perigosa de todas. E existe inclusive um tratado internacional de não proliferação, inclusive de armas nucleares, porque Hiroshima e Nagasaki, se vocês já viram com o professor Lucas, é um exemplo do que a energia nuclear pode fazer. Bom, as energias renováveis estão entrando com mais força, cada vez mais. Existe a energia eólica, né, que produz 13% da superfície da Terra dá para produzir energia eólica. Porque não adianta pôr energia eólica em um lugar que não venta. Você tem que movimentar a hélice, né? E também não adianta pôr em um lugar que o vento é fraco. Então, os ventos têm que ser constantes e relativamente ter uma velocidade boa e ser forte. O impacto ambiental, principalmente nas aves, né, que passam ali na região, elas morrem. Aqui no Brasil, a gente tem energia eólica no Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Não dá 5% da energia do país. 3,7%, quase 4% da energia do país vem de energia eólica, que é uma fonte de energia renovável. Temos que investir mais, né? O Estado brasileiro, o governo, ele até 1990 fazia toda a parte energética, né? Mas até hoje ele administra, fiscaliza e dá manutenção e serviços de infraestrutura. Alguns setores sofreram mais privatização ou as concessionárias, mas o Estado sempre fiscaliza a infraestrutura, porque não pode faltar infraestrutura no país. O governo faz concessões do serviço, igual eu falei, as concessionárias dos pedágios, na verdade, aquele pedágio é cobrado para ela manter a via bem pavimentada. Muitos trechos eles duplicaram, né? Bauru Ourinhos, por exemplo, era estrada simples, agora já é duplicada. E o governo fiscaliza através das ANAs. Que ANA? As agências nacionais. Então, vocês já ouviram? Tem algumas que são mais famosas. Anatel é famosa, Agência Nacional de Telecomunicações. A Telesp já não existe mais. Dela surgiu a... Como é que é o nome? Não é telefônica não. A Embratel. Tem a Embratel. Mas assim, a Vivo, a Claro, a Oi são particulares, né? Mas quem que fiscaliza? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A ANEEL, Indústria, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A ANS, Agência Nacional de Saúde Complementar. ANA, Agência Nacional de Águas. ANAC, vocês já devem ter ouvido falar, Agência Nacional de Aviação Civil. Aviação, pessoal, é transporte, né? A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ancine, que não é telecomunicações, mas é comunicação. Agência Nacional de Cinema. ANTAG, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Olha uma famosa, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, o governo tem essas agências nacionais, que são as ANAs, que fiscalizam setores chaves da economia, dentre eles setores de infraestrutura, porque não pode deixar ocorrer um abuso no preço das coisas, na prestação do serviço, né? Que isso afeta o país inteiro. Beleza, pessoal? Tá aqui anotada a tarefa. Vocês têm de tarefa a página 32, a hora do estudo. A hora do estudo começa nessa página aqui. Mas antes tem isso aqui.
Isso não é pra fazer, é só da hora do estudo pra frente. E tem as páginas do caderno de exercícios pra fazer, mas é pouquinho, viu? Eu quebrei a tarefa no meio, então acabou ficando pouca coisa pra vocês fazerem. Vocês têm que fazer isso aqui. Opa! Essas 2 páginas. E só. Acabou a tarefa. Pessoal, tá no inverno, não se esqueçam. Bebam água, se alimentem bem, usem máscaras, certo? Respeitem o próximo. Uma boa semana para vocês. Até a próxima.